de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito luz, grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, 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 aleluia. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, 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 aleluia. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, 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 aleluia. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito luz, Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito luz. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao culto deste momento, a mais um episódio de uma série que tem o objetivo de desvendar o mistério da profecia. E isso não é um dom nosso, isso é um presente permitido por Deus. Portanto, seja muito bem-vindo. Fique à vontade, pegue a sua Bíblia. Nós já começamos a refletir um pouquinho nesse Deus, o Deus poderoso, o Deus de Israel, o Deus grandioso, em misericórdia, em poder. E eu gostaria nesse momento de orar com você, de orar pelo seu lar, orar pela sua família, orar pelos seus problemas, orar pelas suas dificuldades, agradecer a Deus pelas suas alegrias, porque uma oração não é feita somente de angústias e lástimas, mas é, em primeiro lugar, inclusive, a nossa oração é feita de momentos de agradecimento. Por isso, nesse momento, eu imagino que tenhamos muito a agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito na nossa vida, por tudo aquilo que Ele tem operado dentro do nosso lar. Obrigado mais uma vez pela tua presença. Nós estamos hoje
no quarto episódio de uma série que ainda tem muitos capítulos para acontecer, no sentido de perceber e entender qual é a vontade de Deus para mim, para a minha vida e para a tua vida. Muito obrigado pela companhia. Quero ainda pedir para que você compartilhe este vídeo, o link deste vídeo, com alguém que esteja precisando da mensagem que você vai ouvir agora, da mensagem que você vai participar, da mensagem que você vai entender um pouquinho à luz da palavra de Deus. Além disso, eu gostaria ainda de registrar meu desejo de Feliz Dia das Mães para as mamães que me ouvem neste momento, ok? Deus possa abençoá-las, que Deus possa guiá-las e cuidar de vocês de maneira toda especial, ok? Então, você tem a sua Bíblia com você aí nesse momento, tem a Bíblia, eu já estou com a minha aqui preparada, e eu gostaria agora de fechar os meus olhos e orar a Deus com você. Você me acompanha nesse momento? Eu quero permitir que o Espírito Santo, eu vou pedir ao Espírito Santo para que esteja aí, pertinho de você, ouvindo, recolhendo os seus anseios, recolhendo as tuas preocupações, a fim de que todos nós sejamos aquietados pela presença maravilhosa, sobrenatural e soberana do Espírito do Senhor. Você me acompanha? Vamos juntos? Nosso Deus e grande Pai, através de ferramentas eletrônicas, eu estou conectado com essa pessoa que ora comigo em oração ao trono de Tua graça. Diante de Tua presença, nós trazemos nossos pedidos, nossos clamores, nossas angústias, nossas alegrias, nossa felicidade, nossa gratidão por tudo aquilo que Tu és, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossa vida e por tudo aquilo que o Senhor ainda fará no nosso meio. Obrigado porque, a despeito de tantas perdas, a despeito de tantas injustiças, de tanta desigualdade, de tantas desgraças, nós ainda podemos olhar por cima de tudo isso que nos cerca e enxergar um Deus de amor e de misericórdia. Obrigado por tudo. Por favor, conduza-nos no estudo deste momento. Alcance cada pessoa que necessita ser alcançada. E que a palavra do Senhor seja viva e eficaz e fonte de transformação para tantos que neste momento oram comigo e na sequência vão estudar a tua palavra. Transforma-nos à semelhança de Cristo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, meus queridos, meus amigos, nós estamos felizes pela oportunidade de termos aqui esse momento tão especial reservado para que nós entendêssemos um pouco mais sobre o grande mistério da profecia, não é? Então, eu quero ainda dizer para você que você tem o meu convite, né? Você tem um convite para participar conosco, né? Todos os domingos, mais um episódio dessa série é liberado para você. É um momento de descobertas, é um momento de você tirar suas dúvidas, é um momento muito especial. E eu quero dizer que os meus contatos, não é, nas redes sociais, WhatsApp, estão acessíveis a você, estão acessíveis para que você me escreva, para que você entre em contato com a gente e você então retire as suas dúvidas. Caso você queira, você pode deixar também os seus questionamentos aí nos comentários, né, no YouTube, onde você nesse momento nos acompanha. E então, num futuro muito breve, muito próximo, a gente vai ler a sua pergunta e tentar trazer a resposta para você sobre o mistério da profecia. E nós já estamos desenvolvendo alguns capítulos, alguns episódios aqui, alguns temas. E eu quero convidar você é meu convidado especial, para permanecer com a gente até o final. E hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre essa grande pergunta: o que existe além da morte? Você já se fez essa pergunta? Talvez isso esteja ainda mais em estudo, em voga, né, esteja sendo ainda mais questionado no período, né, no contexto tão difícil em que nós estamos vivendo. E eu gostaria que você refletisse comigo, por favor, que você pensasse, que você reagisse, que você colocasse suas dúvidas, que você pedisse agora o Espírito Santo para iluminar você, certo? Quantas vezes já pensou sobre esse tema? Existe vida após a morte? E aí algumas perguntas são primordiais, não é? Na abordagem desse assunto. Podemos conversar com os mortos? Eles sabem o que está acontecendo neste mundo?
E aí eu quero convidar você a conferir na Bíblia algumas respostas para essas perguntas, tá certo? Porque eu entendo que a Bíblia é fonte eficaz, segura e suficiente para fornecer respostas para essas perguntas tão capciosas, não é? Os mortos podem ver, ouvir e saber o que está acontecendo aqui com a gente neste momento. Estão no paraíso, estão no inferno, estão no purgatório ou adormecidos na poeira. Não há nada mais pavoroso, não há nada que o homem tema mais do que a morte. Um dado estatístico afirma que existem mais de 151 mil mortes a cada 24 horas, não é? E talvez esses dados estejam desatualizados em relação à pandemia. E eu imagino que houve aí um crescimento em relação a essa estatística. Agora, por um outro lado, o Espiritismo nos afirma categoricamente que podemos nos comunicar com os mortos. Como entender essa posição? Como entender esse pensamento? Precisamos encontrar duas definições. A primeira é o que o dicionário nos oferece como conceito do Espiritismo. O que é o Espiritismo de acordo com o dicionário Webster? Teoria de que o fenômeno mediúnico é causado pelos espíritos dos mortos. E o que é mediunicidade? Vem de médium, né? Ou seja, origina a palavra médium, essa ideia de mediar, essa ideia de receber um espírito, e que espírito é esse? Espírito dos mortos. Então, o dicionário considera o espiritismo como uma teoria. Vamos entender o que o manual espiritualista coloca, né? O espiritismo é a ciência, é a filosofia e a religião da vida contínua, ou seja, a vida não para, ensina que os mortos não morrem e que a vida continua após a morte. Certa vez um bispo chamado Pike, líder de uma grande denominação, apareceu numa rede de televisão nacional com um líder espírita chamado Ford. Isso ocorreu logo após o suicídio do filho. Ele dizia em rede nacional que o seu corpo seria o meio pelo qual Ford falaria com seu filho. E isso agora começa a alastrar o interesse pelo espiritismo nos Estados Unidos. Nos últimos anos, o espiritismo tornou-se muito conhecido. Você já deve ter ouvido alguma coisa. Muitos filmes, programas de TV, as opções são imensas. Jogos de computador, numerosas publicações popularizaram essa teoria. Um exemplo são a série de livros e filmes do Harry Potter. Através de entretenimento, estamos de forma subconsciente aceitando a ideia de que quando a pessoa morre, ela acessa um plano espiritual. E aí vem a sessão espiritualista. Dá uma olhada. Ocorre numa sala escura e um médium conduz a experiência. Acontecem aparições, vozes de amigos, entes queridos que morrem, né, que já morreram, perdão. Eles falam em tons familiares para aqueles que estão ouvindo. O médium empresta sua voz, empresta seu corpo para que o espírito a use. Ou seja, o médium é um instrumento de mediação entre o morto e então agora a família. Correto? O que a Bíblia diz? O que a Bíblia me fala sobre isso? É verdade? Não é verdade? Meus queridos, no meio de tantos discursos, no meio de um mundo tão plural, com tantas ofertas, com tantas propostas, eu quero dizer para você que é muito complicado não ter uma base, não ter um filtro. E aí eu quero dizer a você que o filtro você tem nas suas mãos. O que a Bíblia diz a respeito disso? Romanos 6:23. Você consegue ler comigo? Se você quiser, o texto está aqui na sua tela. Mas eu vou abrir a minha Bíblia, eu quero lhe convidar também a isso, porque eu quero repetir mais uma vez que eu não estou lhe convidando para acreditar no que eu falo. Não é isso. Eu estou lhe convidando para analisar o que a Bíblia fala. Certo? Para você perceber se há conexão entre o que a Bíblia fala e o que eu estou dizendo. Entre a minha palavra e a Bíblia, por favor, fique com a Bíblia. Entre a palavra de um ser humano e a Bíblia, por favor, fique com a Bíblia. E Romanos 6:23 diz o quê? Porque o salário do pecado é a morte. Então, parece que é um destino certo de todo ser vivo. Eclesiastes 9:5 diz, porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada. Será que já começamos a perceber a verdade sobre a vida além da morte? Se os mortos não conhecem nada, então, quem são os espíritos do espiritismo? Se os mortos não sabem nada, isso quer dizer que os espíritos que são recebidos
pelos médiuns no espiritismo não são aqueles que morreram. Então quem são? O espiritismo diz que os mortos sabem mais do que os vivos. A serpente disse à mulher, em Gênesis 3:4, certamente não morrerás. Com essa fala, ele queria dizer, pontuar, afirmar que ele estava certo e que Deus estava errado. Essa foi a primeira mentira, o primeiro engano sofrido pela raça humana. É uma declaração ousada e blasfema. Podemos ver desde o início que o espiritismo está drasticamente fora de harmonia com a Bíblia. Ou seja, Deus, por um lado, fala, vocês irão morrer. Satanás vem e fala, vocês não irão morrer. Vincent Peale, uma pessoa que muito admiram, declara, ambos os lados da morte vivem em comunhão ininterrupta. Todos os fatos apontam para a existência contínua de nossos entes queridos. Nós estaremos unidos com eles. Enquanto isso, continuamos em comunhão com aqueles que habitam no mundo espiritual. Isso é uma pessoa falando. Mas o que a Bíblia diz? Hoje, o espiritismo é aceito e praticado em muitas das igrejas nominais no mundo cristão. Muitas igrejas cristãs herdaram esse arcabouço, né, vamos dizer assim. Tiveram essa herança entrando no meio das suas crenças. Como a morte é exatamente o oposto da vida, será útil compreender como Deus criou o homem quando a vida foi dada lá no início. Como é que começou? Gênesis 2, verso 7. E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente. Ou seja, é um corpo à semelhança da sua própria imagem. Ele pega a união do corpo mais o sopro da vida para produzir um ser vivo. Então é uma equação em que eu tenho duas partes dessa equação. Eu tenho corpo mais espírito é igual a alma vivente. Deus não deu a alma do homem, mas o homem se tornou uma alma viva como resultado da união dos elementos físicos do corpo com o sopro da vida. Ok? Alguma dúvida? Não. É só fazer a pergunta aí se você desejar. Tá certo? Agora, quando ela morre, o que acontece? Eclesiastes 12 nos ajuda. O pó, o corpo, volta à terra de onde veio. E o espírito volta a Deus que o deu. Ou seja, se o corpo volta ao pó, o espírito volta para Deus, cadê a alma? Ainda existe? Dá uma olhada. Quando a pessoa morre, acontece o oposto. O espírito ou o sopro da vida retorna para Deus, o corpo cai e volta aos elementos da terra. Então, corpo menos espírito é igual a alma morta. Corpo mais espírito é igual a alma viva. Mas qual é o espírito que retorna para Deus? Qual é o espírito? A Bíblia trata respiração e espírito como tendo o mesmo significado ali no texto bíblico. Jó 27:3 diz, enquanto minha respiração estiver em mim e o sopro de Deus nas minhas narinas. Quando uma pessoa morre, o sopro de vida, ou espírito que retorna a Deus, é simplesmente o poder vital de Deus voltando à sua fonte original. O que eu sou? Eu sou uma união, né? De corpo mais espírito. Quando acontece a morte, Deus recolhe o espírito, Deus recolhe o poder vital. Então resta somente o corpo, e o corpo se decompõe. Eclesiastes 9:5 diz, pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa, e já não se tem lembrança deles. Agora a Bíblia está dizendo isso, o Espiritismo diz coisas contrárias. O que é que você vai acreditar? Em que você vai crer? Pedro disse no Pentecostes que Davi permanecia no túmulo. Davi morreu e foi sepultado. E o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje, pois Davi não subiu ao céu. Atos, capítulo 29, verso 34. Um homem segundo o coração de Deus, Davi, e não está no céu. Paulo afirma que a recompensa se dá somente pela volta de Jesus. 2 Timóteo 4, 7, 8 diz Paulo dizendo, suas últimas palavras em vida, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé, agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, no dia em que ele voltar, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. E até lá, pó, até lá, sepultura. Jesus ainda ensinou sobre a grande verdade da ressurreição em João 5, 28 e 29. Não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Esse momento já aconteceu? Não, senhor. Os que fizerem o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizerem o mal ressuscitarão para serem condenados. Jesus enfatiza que haverá duas ressurreições.
No texto, na mensagem de hoje, a gente ainda não vai falar das 12 ressurreições, mas nós precisamos pelo menos entender a priori que existe a ressurreição da vida e existe a ressurreição da morte, da condenação, ok? E isso ainda não aconteceu. Daniel também fala de 2 ressurreições. Daniel 12, verso 2 diz que multidões dormem no pó da terra, e eles acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Ou seja, tanto os bons quanto os maus aguardam na sepultura a sua recompensa ou castigo. Certa vez uma mulher, pela primeira vez, ouviu um sermão de um pastor sobre este assunto. E ela então pontuou: eu achei que meus clientes queridos já estavam desfrutando as delícias do céu. Não é assim, por exemplo, quando uma criança morre, poxa, virou um anjinho, né? Quando uma pessoa, um ente querido morre, poxa, está num lugar melhor do que a gente, né? Por favor, cuide da gente daí de cima. E aí, vejam, o pastor falou o seguinte: imagina a senhora no céu vendo a sua filha aqui na terra, namorando um rapaz que gosta de beber. E a senhora assiste lá de cima um acidente grave devido à embriaguez. Sua filha, por um milagre, consegue sobreviver, mas de agora em diante terá de viver para sempre em estado vegetativo. Como é que seria o céu para a senhora? A senhora então confirmou de fato. Não existe fundamento nesse ponto. Para Jesus, a morte é um sono. Não é que as pessoas que morrem estão dormindo, mas para Jesus é um sono porque despertar da morte vai ser tão simples como se acorda de um sono. É um descanso pacífico, sem problemas, preocupações ou ansiedades. João 11, Jesus disse: nosso amigo Lázaro dormiu. Ou seja, ele estava morto, mas estava dormindo o sono da morte. Que eu e você não tenhamos confusão com relação a isso, está claro na Bíblia. Portanto, quando você se deparar com alguém, com um ente querido que partiu, por favor, não fale mais que ele está indo para o céu. Não fale que ele está indo para o inferno. Isso não existe na Bíblia. Isso não existe. Né? Então veja, a pessoa que morre não está dormindo, não, mas para Jesus é igual, é como um sono, isso é comparação e não realidade. Por quê? Como um sono? Porque para despertar a pessoa da morte vai ser tão simples, por ocasião da ressurreição, vai ser tão simples como é acordar de um sono. O que diz do ladrão na cruz? Jesus não prometeu que estariam juntos no paraíso naquele dia? O texto não diz isso. Lucas 23, verso 43 diz: Jesus diz: certamente digo, hoje estarás comigo no paraíso. O relato bíblico revela que nem o ladrão, nem Jesus foram ao paraíso naquele dia. Nenhum dos dois. O ladrão não morreu naquele dia, pois ainda estava vivo quando os soldados baixaram a cruz e quebraram suas pernas para que ele não conseguisse fugir. Além disso, quando Jesus aparece para Maria na manhã da ressurreição, ele disse: Maria quer tocá-lo, ele fala: não me toque, pois eu ainda não voltei para o meu Pai. Portanto, como é que na sexta-feira, no dia da morte, ele fala que haveria um lugar no paraíso para o ladrão, e ele estaria no paraíso naquele dia? Ou seja, é uma interpretação equivocada. Jesus não foi para o paraíso naquele dia, o ladrão não foi para o paraíso naquele dia, e quem morre não vai para o céu no mesmo dia. Jesus se dirige ao ladrão dizendo: em verdade eu digo a você, hoje, quando a sua situação é terrível, hoje quando a gente não vê solução, hoje quando não existe outra saída, você estará comigo no paraíso por ocasião da minha volta. O ladrão tinha a teoria certa, a teologia correta. Agora, como é que o ensinamento popular da imortalidade da alma já entrou nas igrejas do mundo cristão? É uma das muitas filosofias pagãs que são herança do cristianismo. E aí a gente começa, então, dentro do cristianismo, a ter algumas divisões. Portanto, parece que a Bíblia me deixa entender que não basta, né, acreditar: o Deus é o mesmo. Não, Deus é um Deus de verdade. Deus é um Deus de ordem, de poder. Portanto, acredite na palavra de Deus. O Deus a quem as pessoas servem pode ser o mesmo, mas a verdade só se encontra na palavra do Senhor. Portanto, não se paute, não se mova por filosofias pagãs. Mas eu não estou me envolvendo com filosofias pagãs. Você pode achar que não, mas se você acredita que existe vida após a morte, pode ter certeza que o engano está abraçando você. Qual que foi a primeira mentira bíblica? Gênesis 3:4. A serpente diz o quê? Certamente vocês não morrerão.
Essa foi a primeira mentira que se alastrou, se perpetuou. Virou base inicialmente para filosofias e religiões de mistérios, como o espiritismo. Contudo, também faz parte de grandes movimentos religiosos cristãos. Eu quero te dizer que se você está envolvido nisso, você não está fazendo a vontade de Deus. Citação de uma fonte espiritualista. Atenção. O espiritismo é a mensagem de Deus para os mortais, declarando que a morte não existe, que todos que já morreram continuam a viver, que há esperança na vida além para a maioria dos pecadores. Ou seja, o espiritismo promove a ideia de que existe uma segunda chance para a salvação após o túmulo. Esse é um dos enganos de Satanás. Por favor, em nome de Jesus, não seja enganado. Corra disso. Corra. Corra. Não existe uma segunda chance após a morte. Quando eu morro, a minha decisão está selada. Não existe algo além da morte. Isso é um engano satânico. Como é que eu sei disso? A Bíblia. O tempo de salvação é hoje. Nós não vamos passar por essa vida duas vezes. Hebreus 9:27 afirma: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Ou seja, por quê? Ele enfrenta o juízo em função das escolhas que ele fez naquela única vida que ele teve. Não há uma segunda chance. O espiritualismo moderno começou em 1848 na casa da família Fox em Nova York. Ruídos incomuns começaram a ser ouvidos. Batidas e pancadas assustavam todos os moradores. Catherine, filha mais velha, aprendeu a se comunicar com os espíritos maus. Através de batidas elaboraram um código e os espíritos revelaram que havia um homem enterrado no porão vítima de assassinato. Logo a notícia se espalhou e multidões vieram ver e ouvir as manifestações comuns das trevas. Começaram a viajar pelos Estados Unidos e tiveram muito sucesso, dando início ao espiritualismo moderno. E aí? A próxima pergunta, naturalmente, então é: se são espíritos, quem são esses espíritos? Quem é responsável por essas comunicações? Se não são os mortos quem voltam, se não é a voz dos mortos que está ali, quem é que fala? A Bíblia não deixa dúvidas. Apocalipse 12:9 diz: Satanás. Quem são os espíritos? Satanás. Que engana o mundo todo. E se possível, Mateus 24, a gente viu semana passada, se possível, ele engana os próprios eleitos. Que isso não se confirme na sua vida. Amém? Queira crer na verdade. A Bíblia ensina que Satanás, ou o diabo, era em certo tempo um belo anjo no céu. Foi chamado de querubim ungido, significa que ele tinha uma posição exaltada ao lado do trono de Deus. Deus disse aqui, Ezequiel 28:15, você era inculpável. Nosso primeiro tema, dá uma olhadinha aqui no nosso canal, a gente falou isso no episódio número 1. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Não havia maldade nesse ser belo e inteligente. Deus não força obediência, adoração. A obediência é somente baseada no amor. Lúcifer escolheu o contrário. Ele escolheu se rebelar e usar sua força contra Deus. O egocentrismo desse anjo mau fez com que ele achasse que todo poder e beleza saíam dele mesmo. Orgulho, egoísmo, o primeiro pecado foi esse. É achar que eu posso, que eu sou bom. Desejou então ser adorado, trouxe uma multidão de anjos para o seu lado e uma guerra no céu foi o resultado. Apocalipse 12:7 e 9 nos dizem isso. Houve então uma guerra no céu, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e os seus anjos revidaram. E em seguida lemos: mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, está na terra, perturbando a gente, enganando a gente, cheio de fúria, pois ele sabe que lhe resta pouco tempo e tudo que ele fizer para lhe tirar do céu, ele vai tirar. Então os espíritos do espiritismo são as forças de Satanás e seus anjos malignos. Não há dúvida. Leia o texto comigo. Anote os textos, pare aí, anote, sublinhe, vai na sua Bíblia. Não acredite só no que eu estou falando, acredite na palavra de Deus. Isso não é de se admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Se Satanás e seus anjos podem se transformar em anjos de luz, meus queridos, eles também podem se transformar na aparência de um parente, de um amigo, mesmo já falecido, usando a voz, usando o jeito, e as pessoas sensibilizadas pelo luto, pela saudade, pela ausência, acreditam, mas isso é um engano.
Enquanto ele engana, devemos buscar a proteção de Deus contra os enganos do inimigo. Efésios 6,12, atenção comigo, pois a nossa luta não é contra pessoas, não é contra carne, não é contra sangue. Mas qual que é a nossa luta? Contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. As guerras são dirigidas por Satanás e seus anjos maus, nação contra nação. Apocalipse 16,14, o texto está dizendo, porque são espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Eles vão aos reis de todo mundo a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Ele quer mais pessoas com ele. Ele não vai chegar para você dizendo eu sou o demônio, eu sou o diabo. Não. Ele vai chegar para você através de ferramentas, e uma delas é o espiritismo. É a crença de que a vida após a morte é a crença sutil, inocente aparentemente, de que quando eu perco um ente querido, ele acessa o céu. Isso é mentira. Isso não é bíblico. Seu propósito é matar, destruir, enganar e roubar. Como não pode atingir a Deus, porque Deus é poderoso, ele procura atingir você, eleito do Senhor Deus. O mundo está comovido. Dias difíceis, de guerras, doenças. Muitos líderes estão buscando respostas em lugares errados. Precisam ser guiados. Procuram ser orientados por crenças misteriosas, com vozes do além, mas são vozes do inimigo. Deus não se agrada quando buscamos respostas em lugares errados. Levítico 26 e 27 diz: voltarei o meu rosto contra aquele que procura médiuns e espíritas para segui-los, prostituindo-se com eles. Difícil, né? Eu o eliminarei do meio do meu povo. Saul, o rei Saul, procurou um conselho de uma bruxa. Qual foi o resultado? Morreu no campo de batalha. Não curvou seu coração a Deus, não pediu perdão a Deus, porque a presença de Deus ali se afastou. Quando a gente sai da sua presença e procuramos meios alternativos, nós corremos um grande risco. Hoje o espiritismo está disfarçado. Ele é quase imperceptível. Tomou para si o nome de ciência, né? o nome de teoria, e tem enganado muitas pessoas. Para a psicologia, comunicação com o mundo além, feitiçaria, e a quantidade de enganos é gigantesca. A adoração ao diabo veio à tona e foi surpreendentemente recebida pelos jovens, pelos adolescentes, através de filmes, jogos, aplicativos, livros, músicas. Eles aderem, né? Eles aceitam uma filosofia, eles não sabem o que é que eles estão aceitando. Por favor, não se aventure no terreno de Satanás. Não negocie seus princípios. O que a Bíblia disse para você, creia de maneira categórica. Não investigue essas religiões místicas e ciências ocultas. Elas degradarão e destruirão você. Esse é o propósito de Satanás. Nas sessões espíritas, as vozes são apenas contrafações para trazer conforto em meia tristeza. No cenário da dor e desilusão, o desgraçado Satanás aproveita para enganar as pessoas. Deus, lembre-se, somente Ele sabe do amanhã. Não procure conselho de adivinhos ou astrólogos. Eles não sabem nada sobre o futuro. Sua influência levará você a uma consideração mais séria do envolvimento oculto e profundo do espiritismo. Lembre-se, a Bíblia diz, os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem de nada. Não busque consolo nessa falsa esperança. Você vai ser desapontado. O satanismo e a adoração ao diabo se tornam generalizados. Os assassinatos são cometidos em nome de oferecer sacrifícios ao diabo. Alguns se tornam seus discípulos e os espíritos malignos controlam sua vida. Como resultado, muitas pessoas estão interessadas nesses assuntos perigosos. Filmes de terror, filmes de suspense são embasados nessa ideia. Filmes de terror têm uma premissa. Qual que é a premissa? Depois que a pessoa morre, existe vida, ela pode voltar, pode assustar. Por que as pessoas têm medo de cemitério? Por que as pessoas têm medo do escuro? Por que as pessoas, né, têm medo da noite? Parece algo amedrontador. Porque foi dissipada a ideia de que os mortos podem voltar para perturbar, para devolver aquilo que fizeram com ela em vida. Errado. Fique longe. São canais de maldição e convites para o encontro com o diabo. É evidente que os cristãos não devem ter nada a ver com o espiritismo. Não pode. O espiritismo nega a autoridade da Bíblia, nega a personalidade de Deus, nega a morte de Jesus, nega o sangue de Jesus, nega a ressurreição de Jesus, nega a segunda vinda de Jesus e nega a ressurreição dos mortos. Um vendedor de livros cristãos visitou uma senhora.
Ao discutir o assunto da morte, ela disse: meu filho, morto na guerra, me visita e conversamos neste quarto com frequência. O vendedor cristão respondeu: senhora, à luz do que nós estudamos, ele não é seu filho. Ela disse: ele certamente é meu filho. Ele aconselhou: a próxima vez que ele vier, peça-lhe para lhe dizer quem ele é, em nome de Jesus. Algumas semanas depois, ele voltou à casa da senhora. Ela o encontrou na porta e disse: por favor, entre. Quando eu exigi, ela disse, que ele me dissesse quem ele era, ele recusou. No entanto, eu insisti em nome de Jesus. Um olhar horrível passou por seu rosto. E quando ele se lançou pela porta, respondeu: o diabo. O diabo não suporta ouvir o nome de Jesus. Devemos ser gratos porque Jesus é o grande vencedor neste grande conflito. Lembre-se, a vitória é certa quando nós clamamos em nome de Jesus. O apóstolo Paulo nos adverte: irmãos, não sejam ignorantes. Não sejam enganados quanto aos que dormem. Por favor, saibam, não se entristecem como os outros que não têm esperança. Deus tem interesse em que seus filhos compreendam tal assunto. 1 Tessalonicenses 4, 16, 17 diz: pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com os seus ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. E eu estou ansioso para aquele maravilhoso dia em que Jesus vai retornar e abrir os túmulos de nossos entes queridos. Ele deve aparecer em sua beleza, poder, e ordenará: desperta, Rafael, desperta, desperta você que está no pó, vós que dorme no pó da terra, levantem-se para a vida eterna. Quando nós entendemos as verdades de Deus, nós temos consolo e paz. E agora a pergunta é: o que você vai fazer com essa verdade? O que você vai fazer com esse ensino que a Bíblia traz para você? João 8,32: e conhecereis a verdade vos libertará. Permita agora que a verdade bíblica encontre morada no seu coração. Abrace a esperança que pode mudar a sua história, a história da sua família. Você deseja receber salvação? Aceite Jesus. Deseja ter esperança? Aceite Jesus. Escreve para a gente, peça um estudo bíblico, se aprofunde mais, aceite Jesus e resista ao diabo, ele vai fugir de você. Eu não sei por quais problemas você está passando agora, pode ser a saudade de alguém. Pode ser a saudade que invade teu coração. Pode ser a saudade que invade tua vida. E aí talvez alguém já te disse que uma opção é procurar o espiritismo ou um cartomante para ouvir a voz. Meus queridos, por favor, não é possível isso. Eles não sabem de mais nada, eles desceram à sepultura, seus pensamentos já não existem, seu corpo está definhando, não existe mais alma, mas existe esperança. Existe. Eu não sei se você já percebeu, mas na maioria das casas funerárias, na maioria das capelas mortuárias, existe ali um verso que é comum. E disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, fará o quê? Viverá. E esse tempo não chegou ainda. Na semana passada nós falamos da volta de Jesus. Ai sim, eu sonho com esse dia. Eu tenho pessoas para encontrar naquele dia. Pessoas que foram embora sem dizer adeus. Pessoas para quem eu não disse um eu te amo. Pessoas cuja voz é difícil viver sem. Eu sei que essa realidade é sua, mas por favor, que o teu coração sensível não seja terreno para o inimigo. Não permita ser enganado. Se você quer saber mais, por favor, procure a gente. Nós temos um estudo bíblico à sua disposição. Eu quero te convidar a aceitar Jesus. Se você está me acompanhando aqui nesse canal, você já sabe que Jesus tem uma proposta incrível para você. Ele quer libertar você das mentiras, libertar você daquilo que não existe, libertar você das coisas difíceis que as pessoas dizem, dos enganos, das falsidades, das mentiras. Pecados, Deus perdoa até os piores. Desculpas, Ele não perdoa nem as melhores. Não queria você hoje aceitar Jesus. Não queria hoje você falar: Senhor, eu quero uma nova vida. Eu preciso de uma nova vida. Eu quero verdades. Tá aqui, ó. Eu não estou te pedindo para crer absolutamente no que eu estou te dizendo. Eu sou um ser humano como você. Mas eu li aqui. Eu estudei um pouco mais essa palavra. E eu quero te pedir para estudá-la também.
Haverá sim um momento em que ele vai reunir os mortos salvos, os vivos salvos. Nós iremos para o céu. Enquanto isso não acontece, que o Senhor Jesus preserve a nossa esperança. Preserve a nossa fé bem firme. Eu gostaria de sonhar isso com você. Eu gostaria de colocar a nossa vida nas mãos de Deus e permitir que Ele fale conosco. Não acredite mais em mentiras. Seja liberto em nome de Jesus. É o seu desejo? Pode levantar a sua mão. É o seu desejo ser liberto em nome de Jesus. Se quiser conhecer mais, saber mais, mande uma mensagem para a gente. Escreve nos comentários. Eu desejo ser salvo. Eu quero receber Jesus. Escreve. Mande para nós. O diabo está ao seu redor para te tragar. Mas Jesus tem uma excelente proposta para te salvar. A quem você vai aceitar? A Cristo? Então ore comigo. Nosso Deus e Pai, toda honra, glória e louvor sejam dados somente ao nome do Senhor Deus. Estamos aqui diante de Tua presença para pedir que o Senhor nos liberte das amarras que nos prendem ao inimigo. Nos liberte, Senhor, daquilo que não é verdadeiro, daquilo que não é puro, daquilo que não é transparente. Te pedimos a Tua proteção, te pedimos o Teu poder, queremos a verdade na nossa vida. Perdoa-nos, faça de nós o Teu querer, abra nossos olhos, quebre nossas correntes e nos liberte das mentiras. Faça-nos renascer para uma nova vida em Cristo Jesus. Abençoe a vida desses que oram comigo neste momento. Traga o Espírito Santo revelador para eles, para mim, para todos nós, até o dia em que nós o vejamos nas nuvens dos céus. Em nome de Jesus nós pedimos isso e agradecemos. E você diz amém. Deus abençoe você, que Deus te fortaleça, hoje e sempre. Semana que vem nós temos mais um encontro. Tudo bem? Que Deus preserve a tua vida, a tua salvação, que é o mais importante. Eu vou deixar uma música aqui para você, ok? Que Deus te acompanhe nessa semana inteira. Até lá. Um abraço. Tchau, tchau. Sempre ouvi que existe um céu que meu Jesus preparou pra mim, mas nunca pude imaginar o que estava a me esperar neste meu novo e lindo lar. Belos jardins, lago de cristal, lindas mansões, vida eterna.
que nunca murcharão, não há mais sombra do não. Um novo céu, um novo lar. Eu não preciso mais sonhar, posso abraçar o meu Jesus. Posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Quanta emoção quando encontrei amigos e irmãos por quem sempre orei, e os que dormiam no Senhor agora cantam em louvor, glórias ao Rei, meu Salvador. Eu não preciso mais sonhar, posso abraçar o meu Jesus. Posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Eu não preciso mais sonhar, não preciso mais sonhar. Posso abraçar o meu Jesus. Posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Eterno amor que me salvou.